Boa noite, a graça e a paz. Bom, muito bom estar com os irmãos mais uma vez, dando continuidade à série de mensagens que os pastores e os seminaristas têm pregado lá no Evangelho de João. Nós passamos, então, pelo desenvolvimento do ministério de Jesus, nós vimos os sinais que são reportados ali no Evangelho de João, e a gente chegou ao momento tido como ápice dos evangelhos, porque Jesus está na iminência da sua paixão, o seu momento de entrega por nós. O pastor Gilead iniciou a leitura e a reflexão com base no capítulo 18, no último domingo, e é nesse capítulo que nós vamos continuar refletindo nessa noite. Vamos lá ler, então, João 18, a gente vai ler a partir do versículo 12, e a gente vai ler até o versículo 27. Então, João 18, de 12 a 27. Amém? Então, vamos lá. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" E respondeu: "Não sou." Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: "Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. "Isso é o jeito de lhe responder ao sumo sacerdote?" perguntou ele. Respondeu Jesus: "Se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu?" Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não o vi com ele no olival?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Senhor Deus Pai querido, Deus bendito, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, obrigado pelo momento de adoração, pelo louvor, obrigado pelas vidas que te servem neste culto, por aqueles que se dispõem aqui a estar no banco, para poder também te adorar na comunhão da igreja, Pai. Que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra. É assim que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, a negação de Pedro é o ponto central aqui desse trecho, e ele não é uma exclusividade do Evangelho de João. Nós temos esse registro nos outros evangelhos também. Inclusive com algumas especificidades, pontos muito peculiares. Eu, inclusive, já preguei aqui nesse púlpito, apesar do meu curto espaço de tempo como membro da PIB, já preguei com base nesse recorte, só que em Lucas 22. Lá a gente tem um trecho muito interessante, que é quando
os olhares de Pedro e Jesus se cruzam. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso nessa mensagem aqui, para a gente poder entender mais essa contextualização. Bom, eu não sou da área de direito, mas quem tem um pouco de noção só de direito, nem só do direito contemporâneo, mas quem estuda um pouco a história judaica, pode entender o quanto esse julgamento de Jesus foi corrompido. O processo de oitiva de Cristo foi totalmente deturpado. Primeiro que Anás e Caifás deveriam se julgar suspeitos de participar dessas oitivas, porque aqui a gente tem o registro. Alguém deve morrer. Isso já é uma atitude, um pré-julgamento. Isso já compõe aí algo que não deveria existir em um julgamento sem um resultado final. Além disso, a gente tem algumas outras irregularidades, como o texto nos apresenta. O Sinédrio, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma força política e espiritual para o povo. É como se fosse uma casa de lei, mas com um aspecto espiritual. E havia restrições para a atividade do Sinédrio. Não poderia se reunir à noite e nem julgar crimes às vésperas do sábado ou de dias festivos. Aqui, irmãos, a gente estava na iminência da Páscoa. Esse é um momento festivo. Isso impossibilitaria o Sinédrio de se reunir. Anás e Caifás, como eu disse, deveriam se julgar suspeitos, impedidos de participar dessa oitiva. Os outros evangelhos destacam bem o uso de falsas testemunhas, que levantaram calúnias contra Jesus. A acusação contra Jesus era falsa. Ele era acusado de blasfemar contra Deus. Em momento algum, Jesus fez isso. Jesus foi agredido em várias etapas desse processo, desde a oitiva até o julgamento. Então, se a gente olha para esse registro iminente da paixão de Cristo, a gente pode chegar à conclusão de que esse foi o erro mais grosseiro, mais grotesco de um processo jurídico histórico. Jesus foi condenado por um processo injusto. Injustiça é um sentimento que é muito comum nos nossos corações. Quem aqui não se sente injustiçado? É quase natural da nossa natureza corrompida, é muito comum da nossa natureza corrompida achar que nós somos injustiçados. Eu não sou reconhecido pelo meu talento, o meu chefe não me valoriza, nada do que eu faço no meu casamento dá certo. Ser honesto nesse país parece que não dá muito certo, não rende nenhum fruto, né? Porque os caras que roubam, que ficam milionários, fazem fortunas e fama. Não adianta ser gentil com as pessoas, porque se você for gentil com alguém na fila do banco, alguém vai dar patada em você. Hoje em dia, o diálogo é na base da patada. Só que aqueles que vivem esse pensamento, eles vivem uma ideia de engano. A vida não é uma caçada de recompensas. A gente não está aqui para buscar recompensa. A gente não tem que se achar injustiçado. Porque a gente viu aqui. E a gente, quando olha para os evangelhos, vê a cruz. O maior símbolo, o maior exemplo de um injustiçado é Cristo. Aqui a gente busca uma sociedade de meritocracia. Eu sou bom, eu mereço algumas coisas. Mas a verdade é que não é isso. Se não fosse Cristo, nós estaríamos no inferno, fadados ao inferno. Jesus, se nós olharmos por essa ótica da meritocracia, o que de ruim Jesus fez para merecer tal castigo que ele teve? Ele não fez nada de ruim, mas ele fez coisas audaciosas.
ele confrontou aquelas pessoas que levavam o povo à perdição, a erro, a falsas interpretações das Escrituras, a interpretações errôneas das Escrituras. Ele evidenciou o pecado de muitas gerações, porque ele era um profeta. Ele é o profeta, ele é o nosso sumo sacerdote. E ele continua a nos alertar através da palavra. O Senhor nos faz refletir sobre o que aconteceu com Jesus e o que isso nos traz nos dias de hoje. Bom, Jesus ensinou, andou com 12. E um deles era muito próximo. Não é à toa que toda vez que nós nós lemos no texto bíblico, quando há a citação dos nomes dos discípulos, futuramente apóstolos, né? Pedro é o nome que está em evidência. Por quê? É muito interessante ver o quanto Pedro aprendeu, mas aprendeu depois também com Jesus. E o quanto Pedro se entregava àquele ministério com Jesus. Mas até esses erram. E a gente viu aqui que Pedro errou bastante. Voltando então lá a esse registro em outros livros, por exemplo, lá em Lucas 22, fala exatamente desse momento aqui, da negação de Pedro. O que traz aquele texto especificamente? Em um dado versículo, Jesus encontra o olhar de Pedro. O olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus, logo depois da negação. E aí, tem um último versículo do capítulo 22, que diz assim, depois que caiu a ficha de Pedro, que ele viu o erro que ele tinha cometido, que ele entendeu o que aquela negação representava para a vida dele e para a caminhada dele com Cristo, o texto bíblico diz assim, e Pedro chorou amargamente. Caiu a ficha dele. Pedro viu o que ele tinha feito de errado. E assim foi com Pedro. Mas muitas vezes é assim conosco também. Quantas e quantas vezes não somos nós no lugar de Pedro? Com as nossas atitudes, no dia a dia, nós podemos negar a Cristo também. Quando a gente não fala dele para as pessoas, quando nós deixamos Jesus de lado, por não dar valor para a palavra, a gente não lê a palavra, a gente não medita na palavra, a gente ignora a palavra, a gente ignora aqueles que nos exortam à luz da palavra. Nós negamos Jesus nas coisas que nós fazemos, nas coisas que nós cremos. Nós vivemos uma vida longe do Evangelho muitas vezes. E as nossas atitudes, a nossa ética ou a nossa falta de ética em algumas coisas também evidenciam isso. Nós zombamos de Jesus quando nós achamos que os nossos problemas são maiores do que os problemas do mundo. Ou até mais do que os problemas que Jesus enfrentou. A morte que Jesus enfrentou. Quantas e quantas vezes a gente não acha que o nosso problema é o maior problema do mundo? Só que Jesus teve um grande momento de morrer numa cruz por uma condenação injusta em nosso favor. Aqueles escravos eram nossos. A humilhação que Cristo enfrentou era nossa. A zombaria do povo, para ele, era nossa. E tem um ponto muito interessante aqui do texto. Não sei se vocês notaram, mas o texto cita 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Só pode existir um sumo sacerdote. Físico,
que é o sumo sacerdote do judaísmo, e o sumo sacerdote espiritual, que é o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, que é o nosso intercessor junto ao Pai. Anás e Caifás. Anás, sogro de Caifás. Anás havia sido destituído do cargo de sumo sacerdote no ano 15 depois de Cristo. Só que aquele homem ainda era considerado pelo povo o sumo sacerdote. Ele era respeitado. Tanto é que Jesus é agredido e o soldado diz: você vai desrespeitar o sumo sacerdote? E ele ainda iria falar com o sumo sacerdote oficial da época, que era Caifás. Depois. A grande questão aqui é o seguinte, irmãos. Muitas vezes é mais fácil a gente reconhecer uma autoridade terrena. Alguém que é de carne e osso. Muitas vezes alguém que nos leva para a destruição, do que entender o que Cristo, o que o Senhor quer nos falar através das Escrituras. Cristo estava lá falando com eles. Vivenciou um ministério que apontava para Deus Pai. E ainda assim era mais fácil ouvir um sumo sacerdote destituído do cargo há mais de 11 anos, porque ele estava lá. E uma vida religiosa e farisaica falava mais alto do que o ministério de Cristo, que falou aquele povo por sinais, pelo testemunho, pelo amor. Cristo fez sacrifício em nosso favor. E da mesma forma que ele falou com Pedro e tratou no coração de Pedro a partir do olhar, e a gente vai ver isso muito fortemente no final dos evangelhos, e sobretudo o impacto disso quando a gente vê Pedro em Atos e também nas cartas de Pedro. O grande pastor que Pedro se tornou. Tudo começou com esse olhar que se foi cruzado, que se cruzou com Jesus. Irmãos, muitas vezes nós precisamos parar para refletir. Ver em quais circunstâncias nós temos agido contra o avanço do Evangelho de Jesus. É um chamado constante ao arrependimento. A conversão na vida cristã é um chamado diário ao arrependimento. Não ache que anos atrás, quando você levantou a sua mão e disse que aceitava Jesus, ou que você havia se decidido por Jesus, isso bastava. Eu não estou falando aqui de perda de salvação, tá? Se você ficou um tempo afastado, isso é uma outra história. Eu estou falando de percepção, um processo que o Espírito faz quando nós aceitamos a Cristo e nós recebemos o Espírito e o Espírito trabalha no nosso coração. Ele vai moldando o nosso caráter. É um processo de santificação. Isso acontece por quê? Porque o Espírito está lá, dentro da gente, nos apontando, você errou, está errado, não é aí, não é esse o caminho. Ele vai tratando no nosso caráter. Esse é o processo de santificação. As coisas erradas que você fazia, você não faz mais. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, porque nós estamos em um mundo com a natureza corrompida. O pecado nos rodeia. Mas isso quer dizer que quando você pisar na bola, quando você errar, o Senhor vai te lembrar que você já está justificado pelo sangue de Cristo. Essa ficha que precisa cair na sua mente. Essa percepção. Obrigado, Theo. Lá em Lucas a gente vê o registro. Pedro chorou amargamente. Quantas vezes nós temos chorado pelos nossos pecados? Lembrando daquilo que a gente já cometeu, de onde Deus nos tirou. Chorar é terapêutico, é espiritual, trata
no nosso interior. Significa que você reconhece a situação de calamidade que você se encontrava e que você não quer voltar para lá. O fundo do poço que você estava e que você foi resgatado. Aquele Cristo, na iminência da sua morte, falou a multidões, tratou com os seus discípulos, preparou o coração deles. Todos falharam. Uns mais, outros menos. Isso não quer dizer que eles são menos dignos na contribuição que deram ao Evangelho. Cada um deu a sua contribuição. E é por causa desse ministério de Jesus que nós conhecemos a verdade do Evangelho. Os erros dos apóstolos nos mostram que a gente não foi chamado para viver uma super vida cristã, no seguinte sentido de você ser um super-herói. Vocês não estão concorrendo aqui a cargo de super-herói da Marvel. Ninguém tá. A gente tem que aprender com o Senhor na caminhada. E a gente vai errar. É natural que todos errem. Mas é natural que exista no nosso coração, no coração daqueles que nasceram de novo em Cristo, a disposição de entender que a correção é necessária. Bom, diante de todo esse trecho aqui que a gente leu do Evangelho de João, capítulo 18, o que a gente pode concluir? Muitas vezes nós nos achamos injustiçados. Muitas vezes. A gente acha que as pessoas são más com a gente, que a gente não merece aquilo. Mas a gente precisa entender um conceito muito importante, que esse conceito já nos alcançou, amém? Nós somos justificados. Justificados. Alguém pagou um alto preço por nós. Preço de sangue. Muito mais caro do que qualquer moeda que corra pelo mundo. Ele sofreu a maior injustiça. A humilhação de Jesus, a zombaria, as pancadas que ele recebeu eram para nós. Uma zombaria, uma pancadaria, uma condenação eterna. Mas ele levou sobre si tudo isso. Muitas vezes nós somos como Pedro. Pedro aqui que negou 3 vezes. A gente nega de manhã, a gente nega à tarde, a gente nega à noite. Só que não tem um galo para cantar e avisar a gente. Mas tem um Espírito Santo dentro daqueles que são justificados, que avisa dos erros. Ore ao Senhor sempre, para que o Espírito renove esse aviso, esse lembrete. E fale ao seu coração quando você errar. E avise o que você precisa fazer. E é muito simples, é se colocar na disposição de ouvir a voz de Deus. Porque não é você que vai fazer. É o Espírito que faz na sua vida. É uma ação do Espírito, sempre. Irmãos, chorar. Não tenha vergonha de chorar. Chore amargamente em alguns momentos. Porque é nesse momento, nessa circunstância, que Deus trabalha. Deus pode trabalhar em qualquer circunstância. Eu não estou falando que só nessa ele trabalha. Ele trabalha quando ele quiser, como ele quiser, em quem ele quiser. Afinal, Deus é soberano. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Mas quando você se entrega, abre o seu coração, aquele momento, muitas vezes, transborda a tal ponto que ele ganha uma forma física de lágrima. É Deus trabalhando no seu coração. Diante disso, irmãos, busca o Senhor em oração. Peça que Ele te evidencie os erros, sobretudo aqueles que você não acha que são erros. Aquela atitude
que você acha inofensiva para alguém, mas que muitas vezes coloca lá um carimbão de pecado na sua história, no seu currículo, na sua capivara. Olha para a cruz de Cristo, irmãos. Porque a cruz de Cristo representa o olhar de Cristo para nós. É a cruz que nos transforma. Sempre, todos os dias. Avalie em quais das suas atitudes você tem negado a Cristo. Com certeza você tem. Eu tenho, todos nós temos. E é por isso que nós devemos nos arrepender, nos converter todos os dias. E assuma um compromisso de mudar. Crente maduro assume compromisso e se esforça. Pede condução do Senhor e se esforça em cumprir. Não se envergonhe do Evangelho, como traz o apóstolo Paulo. Não se envergonhe do Evangelho. Você é cristão, crente alcançado pelo Espírito, justificado por Cristo, e o mundo precisa saber que você é cristão. Você precisa formar filhos cristãos, que causem impacto também no mundo. Porque quando vocês saírem daqui, vocês vão cruzar no semáforo, vão passar pelo supermercado, vão para casa, vão encontrar os vizinhos no portão. Muitos desses estão fadados à condenação eterna. E eles precisam que alguém grite do Evangelho para eles. Eles precisam que alguém diga sobre o Evangelho para eles. E muitas vezes o dizer não é verbal. É de ação mesmo. De tratar bem as pessoas. Irmãos, por último, um lembrete muito importante. Não só nos nossos cultos, mas no nosso dia a dia, nós devemos glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Os judeus, eles esperam até hoje o Messias. Eles não têm a percepção de que Cristo é o Messias. Aquele prometido lá em Isaías, por exemplo, dentre os vários textos messiânicos que nós temos no Antigo Testamento, mas nós sabemos o que Cristo representa para nós e o que Cristo representa para o mundo. É por isso que quando nós louvamos aqui, quando nós estamos no silêncio dos nossos quartos, de joelho dobrado, ou quando nós estamos na comunhão com as pessoas, nós devemos ter o coração queimando pela oportunidade de glorificar a Deus. Há muita gente que daria tudo para poder ter essa oportunidade, mas não pode. Há pessoas cujas suas histórias já foram findadas, morreram sem conhecer a Cristo, não tiveram o privilégio de ter o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. A minha oração é para que você seja incomodado a tal ponto que você diga ao Senhor: Senhor, eu não aceito mais, eu não quero mais uma vida que não glorifique ao teu nome. Diante de toda a humilhação que o Senhor passou por mim, que não vale nada, e desculpa aqui por falar, mas ninguém vale. O Senhor me amou tanto, se entregou por mim. E eu quero fazer valer a beleza do Evangelho em atitudes, numa vida que condiga com o Evangelho, uma vida que não envergonhe o nome de Cristo, como infelizmente a gente vê muitos que se dizem cristãos, mas que têm envergonhado o Evangelho de Cristo. Pedro foi restaurado. Pedro reconheceu o seu erro. Pedro aprendeu do próprio Mestre. Todos os dias nós temos uma oportunidade. As misericórdias se renovam sobre nós e nós temos a oportunidade de aprender com o Mestre, através da palavra, em oração, em comunhão com os irmãos. Se você que nos assiste de casa
não tem tido a oportunidade ou não frequenta aqui a nossa comunidade, é membro aqui da PIB, mas não vem há algum tempo, eu preciso dizer para você que você faz falta. É importante ser igreja junto. Quem está longe esfria. Começa deixando de orar, deixando de ler a palavra, deixando de se importar com as pessoas. É importante que nós sejamos igreja juntos, para que nós aprendamos juntos, para que nós exortemos uns aos outros, para que nós caminhemos juntos. Se um cair, o outro suporta, em oração, no apoio, na caminhada. Irmãos, que nós possamos aprender, diante de tudo isso, que nós tenhamos a compreensão da autoridade de Cristo nas nossas vidas. Muitas vezes a gente valoriza autoridades terrenas, mas Deus nos chama para viver uma vida que glorifique a Deus, reconhecendo Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor. Peço que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um, tratando, Senhor, de pontos específicos. Eu sei que o Senhor tem um plano para cada um. Nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um propósito dentro da implantação, da chegada do seu reino aqui. Que o Senhor nos ensine, Pai, que o Senhor nos dê a percepção de qual é a tua vontade e que nós sejamos sempre, Senhor, instrumentos a viver uma vida que glorifica a Ti, Pai. Que nós reconheçamos sempre a autoridade do Senhor. Que nós sejamos sempre transformados, Senhor. Que o pecado não seja um fantasma nas nossas vidas, mas que o nosso coração esteja sempre disposto a corrigir a rota, a correr em direção a Ti, Senhor. Que a cruz de Cristo nos ajude, Pai. Que a cruz de Cristo nos lembre que nós fomos justificados. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Boa noite.